Dados da Fiocruz e das secretarias estaduais revelam que a Covid está se irradiando das metrópoles para cidades menores. O repórter Alan Severiano não está usando máscara nessa reportagem, porque ele fez a gravação em casa. No começo, eram apenas casos importados do exterior. Em pouco mais de 2 meses, a doença que se instalou nas grandes cidades agora ganha terreno em pequenos municípios. Com 15 mil habitantes, Itajobi, no interior de São Paulo, já tem 6 casos. Uma pessoa morreu. José Marcos Pelói tinha 68 anos. Tá dando medo, né? No mundo inteiro, mas aqui tá dando medo também, porque é cidade pequena, né? E eu achava que não ia chegar, não. Antes de chegar às áreas rurais, o novo coronavírus se alastrou primeiro pelas regiões metropolitanas, como aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, que já tem mais de 1.000 casos e 101 mortos. A pessoa que vai de uma cidade trabalhar na outra e volta. Nesses lugares de altíssima conectividade, o vírus se espalha por vizinhança, assim como se fosse um tsunami se espalhando pelas regiões. Das metrópoles, a Covid-19 também se espalhou pelas estradas. O vírus, que viaja com pessoas infectadas, seguiu em São Paulo a rota de polos regionais, como Campinas, Bauru e São José do Rio Preto, que, segundo uma pesquisa da Unesp, viraram fontes de contaminação para cidades menores do entorno. Em São Paulo, o número de casos no interior cresce a um ritmo 4 vezes maior do que na região metropolitana. Segundo o governo estadual, o movimento coincidiu com a queda dos índices de isolamento social. As regras de isolamento valem para o estado inteiro. A interiorização da doença se repete em todo o Brasil. Uma pesquisa da Fiocruz, com dados do IBGE, mostra que 44% das cidades do país, de 20 a 50 mil habitantes, já têm casos de Covid-19. Na Amazônia, o vírus pega carona no transporte clandestino pelos rios. No Amazonas, o vírus está se deslocando de barco. A preocupação é que as cidades menores são as que têm menos infraestrutura hospitalar. Um cenário bem provável é o saturamento do serviço de saúde nas cidades grandes e, consequentemente, esses municípios menores não vão estar conseguindo enviar os seus pacientes. Foi o que aconteceu em Manacapuru, no Amazonas. Sem UTI, a cidade mandou pacientes para Manaus, onde a rede hospitalar está em colapso. Um levantamento do Jornal Nacional e do G1, com dados das secretarias de saúde, mostra que o número de mortes subiu muito nas cidades de até 100 mil habitantes. No começo de abril, 215 registravam 361 casos e 14 mortes por Covid-19. No fim do mês, já eram 1.750 municípios, com quase 10 mil casos e 662 mortes. Os pesquisadores defendem estratégias de saúde conjuntas para reduzir o impacto nas cidades pequenas e médias. Cada município maior e mais influente tem uma responsabilidade pela saúde dos municípios menores e que dele dependem. Não vai ser possível conter o vírus se forem tomadas medidas unilaterais dos governos. O vírus não respeita limites políticos administrativos. Nesse sentido, a gente precisa de um discurso de união e um trabalho em conjunto para tentar superar o problema. Na pequena Itajobi, que não tem UTI, o entregador de gás, uma profissão essencial, está atento à prevenção. Sai já preparado do depósito, passado o álcool na mão, tudo, lavado as mãos. Voltando ao depósito de novo, a gente torna a lavar a mão e passar o álcool para ficar já preparado para poder não ter essa contaminação, né? O Ministério da Saúde declarou que repassou mais de 5 bilhões de reais para os estados, que distribuiu 80 milhões de equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros e quase 5 milhões de testes para Covid e que está ampliando o número de leitos. O governador de São Paulo declarou que destinou 40 milhões de reais a municípios com menos de 100 mil habitantes, entre eles Itajobi, e que está abrindo novos leitos. O Amazonas afirmou que está instalando salas de estabilização no interior do estado para atender os pacientes.